Sabe por que você não emagrece? Vamos conversar sobre isso hoje. Hoje, dia 29/5/2024, e aqui nós estamos nessa quarta-feira para mais uma live, né? Então, sabe por que você não emagrece? Por que eu não emagreço? Porque nos falta domínio próprio. Muitas vezes a gente acha que o domínio próprio está associado à raiva que a gente não quer externar, da vontade de dar uma má resposta, da vontade de dar um tapa no pé do ouvido de alguém, e a gente logo fala com Deus: Senhor, me dá domínio próprio, dá domínio próprio, senão eu faço uma besteira. E a gente associa o domínio próprio somente à contenção da raiva, né? À contenção da ira, tantas vezes, daquele momento que a gente está com vontade de explodir. Mas o domínio próprio está muito além disso. O domínio próprio está muito ligado a coisas que talvez a gente não compreenda muito bem, talvez pelo fato de nós vivermos no lado ocidental da Terra, né? No Oriente, as pessoas têm mais domínio próprio. Você vai ver, por exemplo, os chineses, os japoneses, você vai ver, por exemplo, os coreanos. Esse pessoal, eles têm muito autocontrole, né? Quando estão fazendo uma arte marcial, por exemplo, resistência à dor, né? Quantas vezes você já viu filmes, e a gente até vê documentários, entrevistas, alguma coisa assim, de pessoas, por exemplo, na Índia ou algum lugar assim, que tem muita resistência à dor, que está sempre superando seus próprios limites, né? Que está sempre dizendo não a um certo tipo de facilidades, de comodismo, por exemplo. E através desse autocontrole, eles conseguem alcançar níveis mais altos de superação. Superação física, emocional, superação espiritual, né? Nós, os ocidentais, principalmente o brasileiro, está sempre dando um jeitinho, né? Sabe por que você não emagrece? Porque a pizza de ontem que está na geladeira, você acha que ela no café da manhã, ela fica mais gostosa. Tem gente que fala assim, né? Nossa, essa pizza amanhã que vai estar bom. Amanhã de manhã que vai estar bom. E aí então você entra nela. Olha só o que acontece muitas vezes. Você vai na academia e queima lá 200 calorias, malhando pesado, puxando ferro, fazendo esteira, tudo. Aí você sai da academia, você fala assim: nossa, tô com vontade de tomar uma coca, comer um pedaço de pizza de dormida que tá lá em casa. Ah, eu mereço, eu vou fazer isso. Aí você vai e come. Aí você fala assim: não, mas amanhã, tô até comendo essa pizza aqui, hoje eu vou entupir de pizza. Mas amanhã eu vou ficar 3 horas na academia, enquanto eu não gastar 600 calorias lá, eu não saio de lá. Amanhã você nem acorda para ir na academia, você larga para lá. A gente não tem esse autocontrole. Existe uma certa autonomia da nossa inconsciência que vai dominando a nossa vida, né? Você quer ver um outro exemplo? Você está rindo aí, mas é isso que acontece na sua vida. Você quer ver um outro exemplo? Música chiclete e pensamento intrusivo. Quantas vezes você fica dominado por uma música chiclete? Você nem gosta da música, a letra da música é horrível, mas ela não para de tocar na sua cabeça, apertar o play e você não sabe como apertar o stop de jeito nenhum. E fica tocando e tocando e tocando. Toda vez você se vê escutando essa música o tempo todo na sua cabeça, na sua mente, você não consegue dar conta disso de jeito nenhum, não é verdade? Pensamentos intrusivos, tantos pensamentos reprováveis que muitas vezes ficam graçando na nossa mente, tranquilamente fica, e a gente tenta dominar. Não quero pensar nisso, você dá um tapa na testa, você tenta se livrar do pensamento, mas não consegue, porque existe uma autonomia da inconsciência, sabe? Nosso inconsciente trabalha de maneira autônoma e ele coloca na nossa mente, no nosso quadro mental, o que ele quiser, e ele fica ali. Por essa razão que o apóstolo Paulo fala que entre os frutos do Espírito, de todas as coisas que o Espírito é capaz de produzir em nós, uma delas é o domínio próprio, né? É claro que os pensamentos intrusivos, a música chiclete, continuam lá, vão continuar, mas você não tem você não corre o risco. Correr o risco corre, mas fica mais difícil esses pensamentos intrusivos, essas músicas, esses pensamentos que querem, que geralmente tem a ver com autodestruição, fica mais difícil dominar sua mente, porque você consegue ter controle sobre as emoções que esses pensamentos geram. Porque veja bem, a emoção, o pensamento, ele gera uma emoção, que é uma coisa momentânea, aquele prazer momentâneo. Essa emoção, ela vai se solidificando e vira um sentimento. E a partir do momento que vira um sentimento, vira uma ação, né? Até Tiago fala isso. Tiago fala que nós somos tentados pelas nossas próprias ganâncias. A gente bate o olho,
A gente sente uma emoção por aquilo que viu e depois quer ver de novo, quer ver mais uma vez, isso vai se tornando um sentimento, depois se torna um sentimento. A prática é o próximo passo, entende? Para não ficar nas minhas palavras, deixa eu ler aqui um texto bíblico conhecido nosso, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 23 ao 26, que diz assim, ó: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aqui a gente vê uma situação de autocontrole. Paulo e Silas estavam presos, foram açoitados, tomaram chicotadas, e o chicotado ali não é só, embora seja pesado, receber só o couro nas costas, mas no couro tinha a ponta de osso, tinha a ponta de ferro que cortava a pele. Então a chicotada nas costas era uma coisa muito terrível, e era dada 40 chicotadas, em praça pública muitas vezes. Então eles tomaram chicotadas, eles tomaram bofetões, foram presos com correntes, pendurados lá, presos na parede lá, no chão, sei lá, com correntes nos pés e nas mãos. Perto da meia-noite começaram a louvar a Deus. Perto da meia-noite, eu numa situação dessa estaria chorando, gritando, que era minha mãe. Eu quero desistir disso, por que eu vou ficar pregando o evangelho e sofrer isso tudo? Eu quero largar isso para lá. Mas ali está a questão do domínio próprio, o autocontrole. Porque embora eles estivessem vivendo uma situação atípica e uma situação adversa, ainda assim eles dominaram a mente deles de tal maneira que conseguiram louvar a Deus. Deus viu isso com bons olhos e abençoou a vida deles. Entende? Então, o poder do domínio próprio está ligado a essa questão de que o Espírito Santo domina certos impulsos, certos descontroles emocionais, certos impulsos, certas inclinações. O Espírito Santo ele trabalha para domar isso, para controlar isso, nos ajudar a controlar isso, para que esse tipo de coisa não se torne ação. Uma coisa é você pensar algo ruim, outra coisa é você agir em cima daquilo que você pensou. Deus não nos julga pelo aquilo que passa pela nossa cabeça, né? De uma maneira, não aquilo que eu alimento, mas aquilo que passa pela minha cabeça de uma maneira fortuita. Um sonho que eu tive, por exemplo, que não foi legal, não foi legal para minha fé, para minha vida, enfim, eu não tenho controle sobre isso, né? Lembra que eu falei da autonomia do inconsciente? O nosso inconsciente ele é autônomo, ele funciona, ele está sempre funcionando, passa milhões de pensamentos na nossa cabeça que a gente não tem o menor controle sobre isso, e esses pensamentos, muitos deles, podem gerar emoções, sentimentos e ações. Por essa razão, nós precisamos do domínio próprio. Então, você sabe por que você não emagrece? Você sabe por que eu não emagreço? Porque nos falta o domínio próprio, né? A gente come desordenadamente. Nossa, eu não podia estar comendo mais essa coxinha. Você vai na festa, né? Não, vou comer só uma coxinha só. Com catupiry, tá fresco, tá quentinho, não vou deixar, aquelas mini salgadas, né? Aí você come delicioso. É pequenininho, posso comer. Quando você vê, você comeu 10. Falta de controle, né? Falta de domínio próprio. Não é só a questão da raiva, da ira, vontade de torcer o pescoço de alguém, me segura Jesus. Não é só isso. Tem muitas coisas ligadas à questão do autocontrole, né? O autocontrole e a necessidade de domínio próprio está ligado até a alcançar objetivos. Eu falei que isso é o objetivo do emagrecimento, mas tem objetivos na vida. Por exemplo, você quer fazer um curso. Se você não tiver disciplina, você não consegue fazer um curso. Se não tiver disciplina, você não consegue um empreendimento. Se não tiver disciplina, você não consegue comprar a casa. Se não tiver disciplina, você não consegue comprar o carro. Se não tiver disciplina, você não consegue reger a sua vida. Entende? Deus sabe disso. Por isso que o Espírito Santo em nós gera em nós o domínio próprio, para nos ajudar a ter disciplina, para alcançar os objetivos, para fazer as coisas, para controlar esse nosso eu, essa nossa autonomia inconsciente, que está sempre nos levando à paralisia e até à autodestruição. Entende? O homem sem Jesus, ele está aí caminhando para a autodestruição. Por essa razão, nós precisamos do domínio do controle, do domínio próprio, né? Do controle do Espírito Santo. Quando o homem pecou, ele perdeu essa regência. Assim que o pecado entrou no mundo, lá é registrado em Gênesis capítulo 3, o homem perdeu essa regência, perdeu o domínio próprio. Aliás, o pecado ele entra exatamente pela ausência de domínio próprio, né? Não tocarás esse fruto. Mas o ímpeto
o anseio de querer parecer com Deus, o ímpeto de querer ter poder, levou o homem a comer exatamente do fruto proibido. Falta de domínio próprio. E a partir daí você vê a gente sempre lutando contra isso o tempo todo. Talvez o maior inimigo que a gente tem está dentro da gente mesmo. A gente chama o diabo de inimigo, o diabo só potencializa esse mal que já existe em nós. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 7. O diabo potencializa esse mal que existe em nós. Ah, faz isso você quer mesmo. Ah, faz isso você está com vontade mesmo. Ah, faz isso você merece mesmo. E aí se você não tiver o domínio próprio, não tiver autocontrole, essa autonomia de pensamento, essa autonomia do inconsciente, juntamente com a fala do inimigo, te leva a fazer coisas que depois você vai se arrepender. Então, sumamente importante o domínio próprio, né? O Espírito Santo ele nos dá essa consciência. Você vai continuar tendo desejos, vontades, você vai continuar tendo impulsos, emoções, sentimentos, você vai continuar tendo isso. Só que com a presença do Espírito Santo você consegue dominar isso. Por isso, talvez, que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, né? Olha, pense nas coisas que são do alto. Então ele fala, ó, redireciona o seu pensamento. A gente só é capaz de redirecionar o pensamento, só é capaz de colocar o nosso pensamento nas trilhas da palavra do Senhor a partir do poder do Espírito Santo. Por nós mesmos, não. Por nós mesmos a gente larga isso para lá, né? Então, a gente precisa reconhecer as fraquezas que a gente tem, né? A gente precisa criar metas realistas. Reconhecer as fraquezas é importante, porque se eu sei o que é meu inimigo, eu vou ficar vigilante com relação a ele, né? Então, criar metas realistas, né, que eu posso, execuíveis, né, que eu posso chegar nessas metas, né? Ser disciplinado para chegar nessas metas, a meta de ser mais santo, a meta de orar mais, a meta de fazer dieta, a meta de começar um empreendimento. Sabe? Eu tenho que ter domínio próprio, senão passa 1 ano, 2, 10, 50 anos, eu não fiz absolutamente nada, minha vida continua o mesmo. Nossa, tem 5 anos que estou tentando emagrecer, não consigo. Nossa, tem 50 anos que estou tentando comprar uma casa, não consigo. Já tem 10 anos que estou tentando terminar minha faculdade, não consigo. Tem 10 anos, sabe? Sempre passa o tempo, porque a gente está sempre dominado por aquilo que a gente é. E o Espírito Santo sabe que o que a gente é nocivo para nós mesmos. Entende? Talvez esse conceito seja estranho. Escuta mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, daqui a pouco talvez você vai conseguir, talvez eu me faça entender melhor assim, né? Depois de escutar algumas vezes, porque o que a gente às vezes é nocivo para nós mesmos, né? Por isso que a gente precisa de domínio próprio, precisa desse plus, né, do Espírito Santo. Então, autodisciplina, né? E a ajuda do Espírito Santo, que é fundamental para a gente poder alcançar os objetivos do coração de Deus. Amém? Que Deus nos dê aí domínio próprio, que esse fruto do Espírito possa fluir na nossa vida, esses pensamentos do inconsciente, né, de forma autônoma, que muitas vezes nos leva a grandes arrependimentos ou ações impensadas, que ele possa ser dominado pelo Espírito Santo. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Cristiane, Carlinha, Rosali, Flávia, todo mundo aí, um grande abraço, irmã Maria, Ana Maria, Karine, Deus abençoe a vida de vocês, tá?